Abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 10. Estamos hoje diante do 10º capítulo de Daniel. Estamos já quase terminando a nossa carreira lendo o livro de Daniel. Daniel 10, do versículo 1 ao 21. Quero ler com você, mas antes eu vou orar com você e pedir que Deus, nesse tempo de dificuldades que estamos vivendo aí, de incertezas, Deus possa hoje mais uma vez conduzir o nosso coração, alma e espírito pela Tua santa palavra. Então hoje na sua casa aí, curva a sua face mais uma vez, vamos orar juntos. Tivemos um tempo de adoração ao Senhor, declarar que Ele é exaltado. Agora vamos pedir que o Espírito Santo dEle, nesta manhã, que habita em nós, possa nos conduzir com entendimento, com a percepção, com a ministração da palavra nesta manhã. Vamos orar juntos. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio nesta manhã, pela tecnologia que nesse século nos foi dada, onde podemos, mesmo à distância, ser ministrados pela Tua palavra, poder louvar com os nossos irmãos, espalhados, ó Deus, pelo município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, Brasil, mundo afora, pessoas de outros países que nos acompanham. Deus, que o Teu Espírito Santo, que não está restrito a nenhum tipo de isolamento, quarentena, mas Ele está solto, é bem-vindo no nosso coração esta manhã para poder agir, ministrar. Deus, que traga Ele ao nosso coração e mente, entendimento da Tua palavra, ministrando aos nossos corações. Ó Pai, obrigado pela Tua família hoje, Deus, espalhada por esse mundo, a Tua família não vai ser estendida, ó Pai, que vai além da denominação e da comunidade de fé local, mas que hoje atinge pessoas que não congregam conosco, atinge pessoas, quem sabe, ó Deus, que estão conosco há pouco tempo e nos conheceram, estão caminhando conosco biblicamente depois desta pandemia. Deus, a todos o Senhor venha estar abençoando, dirigindo nesta manhã. Obrigado por tudo, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, abra comigo sobre Daniel capítulo 10, mas antes quero te dar algumas introduções. Nós estamos aí praticamente a, não sei dizer, 100 dias, 90 dias, 100 e alguns dias, nessa que chamamos de isolamento social, nessa hashtag Fica em Casa. A verdade é que não estamos vivendo nada novo. Por exemplo, estamos aí já 100 dias mais ou menos, a previsão, como diz aí, as margens das pesquisas, porcentagem para mais e para menos de erro, mas estamos vivendo o que alguns vão chamar de uma guerra. E alguns vão dizer que é uma guerra contra um inimigo invisível. E tem suas nomenclaturas. Coronavírus, nova Covid-19, ou novo coronavírus, mas é o que chamamos desde o início de uma guerra contra um inimigo invisível. Esse vírus, esta pandemia que estamos vivendo. Mas a verdade é, quando nós olharmos Daniel 10 hoje, é que o enredo da história humana chama-se guerra. E eu vou mostrar para você biblicamente que todas as guerras que possamos enfrentar, seja elas guerras virais, guerras econômicas, políticas, guerras emocionais, psicológicas, espirituais, são guerras secundárias. Porque há uma primeira guerra que, na verdade, é a guerra que traz o fundamento, a existência de todas as demais guerras. Se falarmos em guerra, como já tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, outros vão chamar esta pandemia, essa guerra contra o inimigo invisível, como possivelmente uma guerra, como fosse a Terceira Guerra Mundial, ou fosse uma guerra química. Então, vamos ler um texto, antes de entrarmos em Daniel, que vamos estar falando sobre guerra, e como as coisas acontecem. Daniel nos ensina sobre o que temos falado desde o início aqui, que são esses dois reinos, o reino visível, ou seja, que se pode ver, e o reino invisível. A intenção que nós temos em falar sobre esse tema, que é o reino caído, é dar, de fato, esta realidade, que tudo aquilo que Deus cria de um reino eterno, invisível, Satanás, ele falsifica, ele cria algo falsificado. Isso dá desde a história ou antes da história humana, é o que leremos agora. Então, se Deus tem um reino eterno, verdadeiro, Satanás falsifica o seu reino para enganar as pessoas e nos faz esse convite, nos traz para então nós servirmos a esse falso reino, para nós sermos servos desse falso reino, para nós nos agarrarmos a esse falso reino e os seus falsos reis. Falamos assim já há 9 semanas, hoje a 10ª. Mas falando em guerra, eu quero olhar com você hoje Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9, que vai dizer assim sobre uma primeira guerra que então é a origem de todas as demais guerras como essa que a humanidade enfrenta. Apocalipse 12, versículo 7 vai dizer assim: João escreveu:
Houve então uma guerra no céu. Ponto. Começa o versículo 7. João vai dizer, houve uma guerra no céu. Antes da Covid-19, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da guerra entre os seus pais, que levou, quem sabe, ao divórcio, entre a guerra econômica que vivemos hoje, entre a guerra política que vivemos hoje, João vai dizer, Apocalipse 12, versículo 7, houve então uma guerra no céu. Ele continua, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. 8. Mas estes quem? O dragão e seus anjos, não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele, vai dizer João, esse dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O que João escreve em Apocalipse diz antes de qualquer guerra que você possa conhecer ou ter ouvido falar na história humana, houve uma guerra no céu, aonde Satanás, aqui chamado como dragão, e os seus anjos rebelados, opositores contra o reino de Cristo, o que temos falado sobre isso hoje, que traz a palavra entendimento, o anticristo, aquele que é contra Cristo. Então, houve uma primeira guerra onde Satanás se rebelou contra o reino de Deus, querendo empreitar o seu reino com alguns aliados, e vai dizer então que o anjo Miguel, que é um anjo guerreiro, a Bíblia toda fala sobre isso, lutou contra Satanás e os seus demônios, e como sempre, a forma que a história está escrita, que estamos lendo desde Daniel 1, é que Deus está no controle, e o final da história, Daniel, ele recebe isso de Deus através de anjos, sonhos e revelações, que o final da história é que Deus está no controle e que ele vence no final. E o diabo é deposto, o diabo é lançado no inferno, o diabo perde. O reino falsificado, ele vai cair, ele vai chegar ao fim. E aqui o texto do Apocalipse vai dizer que então Miguel, que é esse anjo guerreiro, com outros anjos, eles vencem o diabo nessa guerra no céu. E ele então é lançado na terra, Satanás e os seus demônios, conhecido como Satanás ou diabo. Ou seja, toda guerra que possamos experimentar e conhecer é oriunda de uma primeira guerra de Apocalipse 12, versículo 7. Toda guerra que se possa conhecer tem como origem esta primeira guerra. Por que eu digo isso? Para que nos traga entendimento sobre aquilo que enfrentamos, as guerras e lutas que temos, políticas, econômicas, religiosas, emocionais, psicológicas, conjugais, relacionais, virais, epidêmicas. Daniel, veremos hoje, capítulo 10, Daniel está vivendo um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de guerra. E o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta, o seu abatimento vai se dar porque o véu que separa o que é visível do invisível é aberto para Daniel. E por conta de uma revelação, de uma guerra espiritual, Daniel se abate. E Daniel 1 em diante temos lido essa cortina do invisível, do espiritual, que por muitas vezes é aberta a Daniel através de sonhos e através de visões. Dito isso, vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1 ao 3, onde Daniel está enfrentando um grande sofrimento, o que eu vou chamar de sofrimento complexo. Daniel 10, versículo 1 em diante vai dizer assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, isso aqui é importante, voltaremos aqui, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem, ou seja, desta guerra. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Conte aí então, 21 dias chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Até aqui. Daniel 10, versículo 1, Daniel vai dizer: eu passei 21 dias chorando. Vamos lá? O slide saiu? Saiu o slide ou travou aqui? Não sei, então vamos continuar. Eu passei 21 dias chorando. Eu passei 3 semanas sofrendo. Por conta de quê? Por conta de uma guerra espiritual que me foi revelada. Uma mensagem que me foi revelada de uma guerra. Por isso, eu 21 dias sofri
muito. Esta guerra que Daniel aqui está enfrentando, ou a ele é revelada de forma espiritual essa mensagem, quem vai narrar essa história, quem vai contar esse período é Esdras. Lembrar você que a Bíblia, os livros bíblicos não estão mostrados de forma cronológica, certo? Esdras é aquele que vive um tempo ali um pouco com Daniel e pós-Daniel. E se formos olhar Esdras 1, 2, 3 e 4, Esdras está falando sobre esse tempo que Daniel está vendo. Que tempo? O tempo do reinado de Ciro. Eu não vou ler Esdras. Mas Esdras 1 vai falar que também Esdras, como falamos no ano passado, entendeu a leitura de Jeremias de que o tempo do cativeiro estava passando e o povo iria voltar para a terra. Esdras 1 narra o momento da história onde o rei da Pérsia, Ciro, ele, da parte de Deus, ele vai declarar, dar um decreto, de que o povo agora pode reconstruir o templo e voltar para Jerusalém. Esdras 1, a narrativa é essa. Esdras 2, a narrativa mostra de quantos daqueles refugiados na Babilônia, ou exilados, voltaram para a terra. E a verdade é que se uma quantidade imensa de judeus que foram levados de Judá para a Babilônia, aqui em Esdras vai dizer que vai narrar aqueles que voltam. Esdras vai dizer números por números. Voltaram 4.000 e poucos homens, voltaram 7.000 e poucos servos. Lê depois Esdras 2. Vai dizer que aqueles que voltaram para o templo e voltaram para a terra e saíram do exílio para reconstruir de volta a sua terra e o seu templo, não passaram de 50.000 pessoas. Ou seja, depois de 70 anos na Babilônia, aqueles que voltaram foi um número muito inferior, uma outra geração. Além disso, os que voltaram estavam cansados, os que voltaram foram dados em casamentos com pessoas de outra religião, de outro povo. Então, os que voltaram com a fé abalada, os que voltaram desacreditados, os que voltaram corrompidos por muitas culturas e apenas 50.000 pessoas. Porque a verdade é, e vamos falar um pouco sobre essa pandemia que vemos hoje, uma relação que faremos hoje praticamente diretamente. Aquele povo estava exilado por 70 anos naquele lugar. Nós estamos já, mais ou menos, em casa, isolados, há mais ou menos 100 dias. O povo estava lá há 70 anos. E quando eles voltam, eles estão cansados, estão fracos, e uma boa parte não volta. Eu creio que assim com essa pandemia, estamos com expectativa aí, pastor, quando voltar aos nossos encontros presenciais, como será? A pergunta que faremos é, voltará o número maior de pessoas ou voltará o número menor de pessoas? Quando as pessoas, ao longo desses aproximadamente 100 dias, foram impactadas pelo Evangelho de Jesus, ou por conta do medo, da ansiedade, recorreram a algum tipo de fé, cristã ou não, mas quantos são aqueles que nos 100 dias esfriaram a sua fé, pelo medo e pelo pânico, ficaram desacreditados da soberania de Deus, da provisão de Deus? Quantos nesses 100 dias estão hoje dizendo, olha, estou cansado, eu não aguento mais, a minha fé foi abalada? Nesses 100 dias, pessoas atribuíram à sua fé outras coisas psicológicas, atribuíram à sua fé outras coisas filosóficas, atribuíram, quem sabe, à sua fé algumas pedras, algumas rachaduras, algumas feridas. O povo estava há 70 anos exilado. E Esdras, capítulo 2, vai dizer que quando voltam poucos, e misturados, e danificados. Esdras 3 e 4 vai dizer quando, dentro do decreto de Dario, o povo então recebe esta ordem para reconstruir o templo. Eles têm muitos opositores. Pessoas que não querem que eles reconstruam o templo, pessoas que não querem que eles se efetivem novamente em casa, e pessoas que não querem que eles voltem ao culto ao seu Deus. Então, vou relatar hoje aqui algumas coincidências, ou diria algumas relações, entre o povo de Deus exilado da Babilônia há 70 anos e nós nesta pandemia. Por exemplo, a primeira batalha deles aqui era a batalha para reconstruir o templo, ou seja, a batalha para voltar aos cultos presenciais, a voltar para a sua igreja. E quando Esdras 3 e 4 vai dizer, quando eles têm o decreto
Não do Wilson Witzel, não do Bolsonaro, mas aqui do rei persa. Quando eles têm um decreto para poder voltar para casa, abrir de novo o templo, voltar ao culto presencial, diz que eles têm opositores, têm dificuldades. De igual maneira, hoje enfrentamos as mesmas coisas. As dificuldades por conta da saúde, a dificuldade por conta da segurança, a dificuldade do abre e fecha, a dificuldade muitas vezes do governo, né, a impedir que as igrejas sejam abertas. E vale aqui dizer, irmãos, estamos diante de Daniel nos mostrando que existe um reino visível, mas há uma cortina que nós não vemos, mas algumas vezes Deus abre para Daniel e para nós, é uma cortina invisível que mostra um reino invisível. Ou seja, toda guerra política, econômica, epidêmica, relacional, ela tem uma primeira guerra ou uma guerra que está por trás desta guerra. É a guerra espiritual, aonde João vai dizer que esse dragão, Satanás, o diabo, ele está enganando o mundo, está guerreando contra o reino de Deus. Então, se você e eu somos parte do reino de Deus, como falamos no domingo passado, nós somos opositores e temos como opositores o diabo. Então, Daniel e nós hoje temos as mesmas dificuldades de voltar, de restabelecer os nossos cultos presenciais. Sempre vai haver oposição contra a igreja e contra o reino de Deus. Brasil, hoje vivemos uma nação que é laica, que é livre, falamos sobre essa liberdade religiosa, liberdade de comunicação, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, mas hoje há países que as igrejas são fechadas, são derrubadas, são queimadas, aonde cristãos são mortos, porque sempre vai haver oposição contra o reino de Deus e contra a instituição do reino de Deus aqui na terra. Daniel está vivendo a mesma coisa. A segunda relação que fazemos aqui é que o povo de Deus na Babilônia está cansado. Cansado de estar na Babilônia por 70 anos. Daniel está cansado. O povo está cansado. O povo não aguenta mais. De alguma maneira, hoje, nós cristãos, eu diria assim, a raça humana está cansada. Cansada de ficar em casa, cansada de não poder ir a tal lugar, cansada de não poder se relacionar, cansada de não poder abraçar, cansada de não poder ir à igreja e cultuar. E quantas pessoas nessa pandemia estão cansadas? Quem sabe é o seu caso, pastor, estou esgotado, estou cansado, não aguento mais. Estou desanimado, estou sofrendo. A terceira relação que temos aqui é que Daniel vê as forças espirituais nesse bastidor desse reino invisível. E o povo de Deus está lutando contra o inimigo invisível. Daniel lá está lutando com o povo de Judá contra o inimigo invisível. Ou seja, no texto 10 que nós estamos lendo, diz que Daniel então tem uma revelação, Daniel então tem uma mensagem. E baseado nessa mensagem em revelação espiritual, Daniel sente dores naturais. Ou seja, a luta espiritual, a batalha espiritual, traz para Daniel sofrimento natural no corpo, no físico, na mente, na alma. Hoje também diriam que nós estamos vivendo uma guerra contra o inimigo invisível. Mas o inimigo invisível não é apenas o novo coronavírus, ou a Covid-19. O inimigo invisível que temos constantemente, já que há uma primeira guerra, João vai dizer em Apocalipse 12, a guerra sempre é espiritual. É espiritual contra o casamento, é espiritual contra o culto a Deus, é espiritual contra a salvação de pessoas, é espiritual contra a economia, é espiritual contra uma política sadia. Sempre há uma oposição não visível. Sempre há uma guerra invisível. Agora olhamos Daniel, e Daniel é esse personagem que tem já seus 80 a 80 e poucos anos. Falamos semana passada que possivelmente Daniel já enterrou muitos dos seus amigos, quem sabe até mesmo os seus 3 amigos da fornalha. Daniel está há 70 anos ali, aguardando então a volta para casa, e até então não se deu.
Quantos de nós estávamos aguardando esse isolamento social 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos para 4 e eu não sei mais quanto tempo teremos algumas restrições. E Daniel, você percebe nesta visão que Daniel é aquele que já está idoso e se sente impotente diante da guerra que está diante dele, diante da luta diante dele. Daniel se sente impotente, como quem sabe diria, eu sou velho, estou aqui já há 70 anos aguardando a promessa que foi dada por Deus, por meio de Jeremias. Lemos semana passada, Jeremias 25, 28 e 29. E eu não sei mais o que fazer. Eu não vejo nada o que eu possa acrescentar. E Daniel, dia após dia, ele precisa levantar e decidir uma coisa. Versículo 1, por exemplo, vai dizer, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Belsazar. Daniel todo dia precisa levantar e decidir uma coisa. Decidir o quê? Quem sou eu? Eu sou Daniel, que quer dizer, Deus é meu juiz, nesse isolamento, nesse exílio, nesse sofrimento, nessa espera de 70 anos. Eu sou Daniel, Deus é meu juiz, ou eu sou Belsazar, quer dizer, Baal é o meu Deus. Daniel, todos os dias, a acordar, tem que decidir quem é o meu Deus, quem está no controle, a quem eu sirvo, qual é o meu nome, qual é a minha identidade, por quem eu vivo, para quem eu vivo, quem é o meu escudo, quem é o meu guia, quem está no controle. Nós, hoje, constantemente precisamos levantar, dia após dia, olhar a realidade econômica, social, relacional, epidêmica, e temos que decidir, temos que escolher, temos que pensar, bom, quem nós somos? Em quem nós cremos? Nós cremos em Deus, em sua palavra, em sua provisão. Cremos que Deus está no controle. Nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que por sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos guardados em Deus. E epidemia, economia, sociologia, política, nada nos tira, nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Ou nós acordamos e a nossa fé é abalada, nos sentimos cansados, impotentes, não sabemos mais o que fazer em relação à saúde, à vida relacional, não sabemos mais o que fazer em relação aos pensamentos, à fé. Daniel, todos os dias, tem que acordar e pensar, quem eu sou? Daniel está só, leremos que está só diante de um rio chamado Rio Tigre. Mas eu creio que Daniel nos mostra, capítulo após capítulo, que ele está só, mas não está isolado. Há uma diferença de solitude para solidão, para isolamento. Você pode estar só no seu quarto, pode estar sentindo só, quem sabe hoje na sua casa, mas sabendo que sozinho, isolado, você não está. Pastor, estamos cumprindo isolamento social em relação à relação com o outro, certo? Relação com o igual, como a criação lá, Adão e Eva. Mas além da relação com o igual, com o ser humano, nós não estamos sozinhos em relação ao Espírito Santo de Deus, em relação ao governo soberano de Deus, em relação ao cuidado, ao carinho, ao amor de Deus. Hoje na sua casa, no seu quarto, na sua família, por mais que você se sinta só quando você acorda, por mais que você se sinta impotente em relação às incertezas da vida, no seu trabalho, na sua economia, na sua mente, no seu coração, nas suas relações, ainda saiba que você não está 100% isolado. Pastor, tem 80 dias, 90 dias que eu não vou lá embaixo, que eu não pego o elevador, que eu não vou no mercado, que eu não saio pela porta. Eu estou isolado. Não está. O Espírito Santo lhe acompanha. O Espírito Santo, se você é um cristão em Jesus, habita dentro de você. A sua voz pode ser ouvida. Falamos domingo passado. A sua oração, ela é ouvida imediatamente. O seu clamor é ouvido e respondido. Então hoje creia que você não está só, não está isolado. Esse é um momento hoje de isolamento social, sabe que o Espírito Santo está te acompanhando, como eu creio que cada manhã Daniel acordava e tinha que decidir, eu sou Daniel ou eu sou Belsazar. As más notícias, elas sempre vão chegar. Daniel está diante de uma mensagem, diante de uma revelação, a cortina de um reino espiritual lhe é aberta por uma terceira vez, pelo menos aqui, e ele tem um contato de uma revelação, uma mensagem do reino espiritual que falamos aqui, que existe, está em guerra. E essa má notícia, esta guerra que lhe é mostrada,
lhe traz dores, sofrimentos na pele, na carne, na alma, na mente, no corpo. Porque as más notícias sempre chegam. Agora, é importante aqui dizer nesta manhã, é que você precisa aprender a não só filtrar, mas fazer a matemática, sabe, um equilíbrio de más e boas notícias. Tem pessoas que estão diante das más notícias 100%. Estão o dia inteiro comendo, se alimentando de más notícias. Sabe, é só desgraça. E morreu mais um, morreu mais 10. Ia fechar a STF. E Bolsonaro. E lá o fulano de tal. E, rapaz, o governador vai ser preso. E cadê Queiroz? E cadê fulano? E acharam o Queiroz? E prenderam o fulano? E não sei o quê. E, ó, sabe, vamos fechar tudo de novo no Distrito Federal. E, rapaz, em São Paulo está morrendo mais gente. E em São Gonçalo não sei o quê. A pessoa está 100% no dia se alimentando de más notícias. Não tem coração, não tem mente, não tem corpo que resista. Você não tem que ser, sabe, alguém bitolado, alguém que não sabe de nada. Leia os jornais, ou seja, assista o noticiário, passe a barra do seu feed, das suas redes sociais, veja o que está acontecendo, saiba sobre a alta ou a queda do dólar, saiba como está a saúde, mas depois de saber, desliga. Ora, conversa com pessoas, ouça uma canção, leia uma Bíblia, abra a página de um livro. Sabe, nós temos o exemplo aqui na semana passada de Daniel, que estava diante da revelação da palavra de Deus e orava. Tem pessoas que hoje sairão dessa pandemia cansadas, sobrecarregadas, esgotadas, destruídas, porque se alimentaram 100% de más notícias. Elas existem? Claro que existem, mas nós temos que saber como gerenciar as notícias negativas. Diante do sofrimento complexo, versículo 4 ao versículo 9, Daniel entra em um processo de lamentação. Leia comigo Daniel 10, versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como bérico, era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexos do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Daniel, depois de ficar 21 dias orando e sofrendo, ele vai dizer, então no 24º dia, a cortina me foi aberta. Apareceu diante de mim um ser divino, celestial, não humano. E ao vê-lo, a palavra que ele vai dizer aqui é, quando eu olhei, quando eu percebi, e os homens que não viram, fugiram, o meu corpo sofreu. Versículo 8 ele vai dizer, fiquei eu sozinho, olhando para aquela grande visão, e fiquei sem força e perdi os sentidos. Aonde estava Daniel? Estava em um grande mar chamado Rei Tigre. Os comentaristas vão narrar e dizer que possivelmente, diante do tempo, lemos capítulo 9, aonde Daniel está diante dos escritos de Jeremias. Daniel 9 vai dizer, então lendo o profeta Jeremias, eu entendi que o tempo estava chegando ao fim. Possivelmente, como comentaristas vão dizer, capítulo 10, Daniel está diante do mar Tigre, como quem está diante do mar, fazendo uma reflexão passada. O que Daniel está pensando, possivelmente, vão dizer assim os comentaristas bíblicos, ele estava se lembrando, olhando para o mar, de quando Deus tirou o povo do cativeiro, do exílio do Egito. Possivelmente, Daniel está diante do mar, o grande mar Tigre, se lembrando do Mar Vermelho, quando Deus fez o povo passar a pés enxutos.
Porque em tempos de dificuldade, em tempo de sofrimento, uma boa coisa a se fazer, vai dizer Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Às vezes, quando parece que Deus não está fazendo, que nada está acontecendo, é muito bom você levar à sua mente aquilo que Deus já fez na história humana e na sua história. Daniel, possivelmente, contam os comentaristas, ele está diante do mar, lembrando, ou quem sabe pensando, ou quem sabe orando, Deus, assim como o Senhor fizeste ao teu povo no Egito, assim como Jeremias profetizou que o Senhor faria após 70 anos de exílio babilônico, Deus faz. Deus nos leva de volta para casa de novo como fizeste ao povo do Egito. Sabe o que é isso? Trazer a memória na história aquilo que Deus já fez. Nesta pandemia e sofrimento, a sua mente vai se inundar de mais notícias, mas também de muitas dúvidas. Como serão as coisas depois de hoje? Será que as coisas voltarão ao normal? Será que tudo voltará a ser como antes? Será que Deus de fato está no controle da história? Será que há ainda a possibilidade de Deus mudar isso, Deus libertar essa pessoa, Deus curar esse enfermo? Porque afinal de contas já morreu um, já morreu dois, já morreu três, já morreu alguém da sua família, da minha família, já morreu pessoas de perto, foram a óbito, outros estão internados, sofrendo, alguns perderam o emprego, alguns estão abalados psicologicamente. Será que Deus vai fazer? Então por que não faz? Por que demora? Lembrando você que Daniel estava ali já exilado 70 anos. Lembra você aqui que perdeu alguns episódios? Volte no YouTube, assista de novo. Daniel é alguém que quando tinha 14 para 15 anos de idade, estava muito bem obrigado, fazendo sonhos na sua terra natal, lá em Judá, que faculdade vou fazer, aonde vou trabalhar, quando vou me casar. Ele é surpreendido através de uma guerra, aonde Nabucodonosor, com o governo babilônico, pega os utensílios da casa de Deus, em uma guerra, eles são vencidos. Ele é levado com outros jovens e familiares, certo? A muitos quilômetros de distância para uma terra que não é dele. Agora ele está longe de casa. Agora ele vai fazer uma faculdade imposta, que não era a que ele sonhou, uma faculdade demoníaca. Agora aquele que tinha sonhos de casar vai ser castrado. Não poderá ter esposa, não poderá ter relações sexuais, não poderá gerar filhos. Aquele que tinha muitos sonhos, lhes são cortados. E Daniel está anos e anos e anos vivendo uma vida que não queria ter. E sempre falamos aqui, Daniel nos ensina a responder a vida que nós não queremos, que nós temos hoje, nós não gostaríamos de ter. Como eu respondo quando tenho uma vida que não planejei? Daniel nos ensina. Daniel agora passa a ser 10, 15 depois do exílio, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. E Daniel está ali esperando voltar para casa. Daniel está cansado com o povo, sobrecarregado com o povo, está possivelmente agora diante do mar, lembrando, Deus, assim como o Senhor fez lá atrás e prometeu por Jeremias que faria, e pela minha conta está chegando a hora, Deus faz. E diante dele se dá um ser divino, possivelmente que Gabriel, que por outras vezes foi enviado como mensageiro a Daniel. Lembrar você que a Bíblia, por muitas vezes, vai nos mostrar esses dois anjos nomeados, os dois únicos anjos nomeados na Bíblia, Gabriel e Miguel. Gabriel que aparece para Daniel e aparece para Maria, mãe de Jesus. Gabriel é o anjo mensageiro que leva o recado. E lemos Apocalipse, e lemos aqui que Miguel é o anjo guerreiro, é o anjo da luta. E Daniel está vivendo uma depressão física, um sofrimento agudo, uma reação física por conta da experiência espiritual que está tendo. E ele está fazendo o quê? Ele está lamentando. Ele está lamentando. E a Bíblia é cheia de lamento. Leia Salmos, lamentos. Temos um livro só sobre lamentos, escrito por Salomão, Lamentações. Depressão física. Se você hoje se encontra nesse quadro, como Daniel, não aguenta mais esperar o retorno para o trabalho, para a igreja, o retorno da saúde psicológica, emocional, da vida como era antes, embora, abre parênteses, nunca mais será como antes. Quem sabe até está um pouco depressivo. Dizer para você que está depressivo não é estar em pecado. Estar depressivo não é ser um incrédulo, não é ser um descrente. Depressivo é ter uma tristeza profunda, um sofrimento agudo.
Daniel está depressivo. Ele vai dizer: o meu corpo sofreu, fiquei desolado, perdi as forças, caí ao chão. Se não bastasse Daniel, o salmista ou os salmistas por muitas vezes estão depressivos. Vai dizer que Isaías, quando fala sobre Jesus, vai dizer que Jesus é aquele que viria, seria também reconhecido como aquele homem de dores, de sofrimento. O próprio Cristo, no Getsêmani, vai dizer: Deus, se possível for, aparte de mim esse cálice. E sofria, depressivo em sua humanidade. Estar triste, cansado, depressivo, não é estar em pecado ou incrédulo, mas é algo acometido a todos nós que estamos neste corpo humano, neste corpo perecível. E hoje nos sentimos só. Mas a lamentação, ela é muito importante para nós, seres humanos. A lamentação faz algumas coisas conosco, vou ressaltar aqui. Em primeiro lugar, você deve lamentar. Pastor, tem que lamentar, você deve lamentar. Você deve ir aos pés de Deus lamentar e abrir o seu coração e dizer: Deus, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não compreendo, isso aqui, Senhor, eu preciso de mudança. Lamentar. Porque, número 1, ao lamentar, você se permite sentir. Pessoas que não lamentam não sentem a dor. Daniel sente uma dor tão profunda que ele cai ao chão, como que morto, cansado. Lamentar nos permite sentir. Lamentar é dizer: Deus, olha a dor que eu estou sentindo, e de fato sentir a dor e chorar quando for necessário. Porque o processo de restauração se passa em sentir a verdade, a dor. Pessoas que fogem, que não lamentam, que abrem aspas, não, tudo bem, obrigado, não, isso vai passar, não, tranquilo. Elas não sentem a dor. Lamentar te faz sentir a dor. Número 2, ao lamentar você processa a dor no presente e o medo do futuro. Lamentar é processar o medo. Deus, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai acontecer. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como me comportar. Deus, eu tenho medo da manhã, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder emprego. Quando você lamenta, você processa a dor do presente e o medo do futuro. Isso é importante. A fuga não é saudável. Terceiro, quando você lamenta o seu envolvimento no problema e você perde aquele senso de vitimização. Pessoas que não lamentam sempre vão se fazer de vítimas. A culpa é do governo, a culpa é do cara da OMS, a culpa é do Bolsonaro que não coloca lá um cara decente na saúde, mais uma vez uma bomba aí, a culpa é do governador, não, a culpa é do meu pai, a culpa é do dólar, pastor, não, a culpa é do Trump, a culpa é de fulano. Pessoas que não lamentam, elas não percebem o seu envolvimento com aquilo, porque todos nós temos culpa. Embora haja uma guerra espiritual, embora nós sejamos algumas vezes atingidos involuntariamente, nós muitas vezes temos culpa daquilo que não falamos quando deveria ser dito, da reação que tomamos quando era para ficarmos quietos, daquilo que falamos quando era para ficar em silêncio, da postura que tivemos ou não tivemos na hora certa. Quando lamentamos, nós dizemos: Deus, Tu estás no controle. Deus fala ao meu coração. E Deus vai falar ao seu coração assim: olha, mude isso. Resolva isso. Diga isso à pessoa. Perdoe aqui. Volte atrás. Deus vai dizer para você assim: deixa de ser arrogante, orgulhoso, vaidoso, se humilhe. Quando lamentamos, nós perdemos esse senso de vítima. Paramos de botar a culpa nos outros e de fato encaramos o erro que nós sempre temos em qualquer situação. Em quarto, ao lamentar, você se empatiza com outras pessoas que estão sofrendo. Pessoas que não lamentam acham que o seu sofrimento, se não é o único, é o maior do mundo. Pessoas que lamentam são ministradas por Deus a entender que há outras pessoas sofrendo. Que há outras pessoas que sofrem, quem sabe, no mundo inteiro, e certamente sofrem muito mais do que você. Há pessoas que estão em um estado emocional, psicológico, econômico, financeiro, relacional, muito pior do que o seu e o meu. Quando lamentamos, nós nos permitimos sentir a dor. Quando lamentamos, nós de fato dizemos para Deus nosso medo do futuro. Quando lamentamos, nós perdemos aquele senso de vítima, que não temos culpa. E Deus vai trazer ao nosso coração empatia pelo sofrimento dos outros. Não quer dizer que o sofrimento vai embora,
mas nós sofreremos olhando também os outros que estão sofrendo. E Deus nos mostrará que há muitas outras pessoas sofrendo muito mais do que eu e você no mundo. Em quinto, ao lamentar, você trabalha através do ciclo de luto e restauração. Qual é esse ciclo? São seis estágios. Primeiro é negação. Todo mundo que está sofrendo geralmente começa com a negação. Em segundo lugar, o processo da raiva. Eu nego, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer comigo. E quando acontece, eu começo a ficar irado, começo a ficar com raiva. E me parece que muitos estão hoje assim, principalmente na política, muito raivosos. É o que chamamos de hoje de espírito de negação. E muitas pessoas vão negar, isso não está acontecendo, isso não é verdade. E quando a cortina da realidade política é aberta, ficam logo com raiva. Mas depois da raiva, vem a negociação. E começamos a negociar para tentar provar que o que dissemos que não existe, não existe, porque estamos com raiva e queremos negociar. Mas como nós não temos mais o que fazer, começamos a entrar em depressão, porque o que nós negamos, ficamos com raiva, negociamos, não funcionou, agora começamos a ficar depressivos. Depois de depressivos, a única forma é aceitar. Isso de fato está acontecendo, isso de fato existe, isso de fato chegou. Por exemplo, não é uma gripezinha, é uma pandemia. Por exemplo, em relação à política. Por exemplo, em relação à saúde. Começamos a aceitar. Depois da aceitação, nós vamos agora ao lamento e à ação de graças. Como chegamos nesse estágio? Lamentando, não negando. E por último, e sexto, ao lamentar, você deixa de esperar uma resposta religiosa. Conhece aquelas pessoas que só usam de versículos bíblicos chaves de efeito, mas que frustram a muitas pessoas? Por exemplo, você que é cristão, não faça isso. Um conselho pastoral que eu te dou para você não ficar mal na história. Está alguém sofrendo, geralmente os cristãos vão dizer assim, um versículo chave: creia, Deus disse, isso vai acontecer, amém, um abraço, eu vou embora. Não faça isso. Mas pastor, eu creio que o que está escrito na Bíblia, Deus vai cumprir. Ok, Ele pode cumprir, Ele vai cumprir. Mas não saia por aí diante da dor humana, simplesmente dando respostas religiosas. Se meu povo, creia tão somente, Deus disse, olha, fulano falou, se você tão somente crer. Mas quando falamos versículo-chave, as coisas não acontecem. Irmãos, eu vou citar aqui Romanos 8. E é um versículo que eu literalmente confio e acredito. Mas muitas vezes há um problema em nós usarmos esse versículo com pessoas que estão sofrendo. Por exemplo, Romanos 8, 38 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, eu creio, sim, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo diz, sabemos que Deus sempre vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sim ou não? Sim. Mas qual é o problema aqui? Paulo não diz quando Deus vai agir. Paulo diz, Deus vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando? Paulo não diz. Daniel está sofrendo, está orando. Sabe há quantos dias? Ele vai dizer, 3 semanas, 21 dias, sem resposta. 21 dias sem acolhimento, 21 dias sem manifestação, 21 dias sem solução, 21 dias. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando? Não sabemos. Então não saia por aí usando palavras, chaves de efeito e frases prontas. Temos que decretar a palavra de Deus pela fé, que Deus age, mas enquanto isso nós empatizamos com o sofrimento do outro. Nós abraçamos, nós oramos por, nós nos importamos, nós caminhamos juntos, nós acompanhamos na caminhada. Porque se cremos que Deus vai agir, Deus pode agir agora pela fé, mas como Daniel, Deus pode agir daqui a 21 dias, daqui a 15 dias, daqui a 100 dias, daqui a 1000 dias. Daniel está aguardando há mais de 50 anos. Jó aguardou por muito tempo.
Muitas pessoas aguardaram por muitos anos. Então, se queremos que Deus faz, nós não sabemos quanto. Então, hoje que aprendemos aqui nesse parágrafo, aprenda a lamentar. Lamente, vá aos pés do Senhor e conte para Ele a sua dor e o seu sofrimento. E terceiro, versículo 10 ao 21, Daniel vai nos mostrar que a dor que sentimos faz parte da grande guerra mundial, e não é essa guerra mundial epidêmica, é a guerra que antecede a guerra humana, que lemos Apocalipse 12, e o seu sofrimento faz parte desta guerra. Versículo 10 em diante vai dizer assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ou seja, Daniel está caído, então agora ele é colocado de pé. E ele diz: Daniel, você é muito amado. Vou voltar aqui. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Ou seja, possivelmente que esse homem é o anjo Gabriel. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo, falou Daniel. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Ou seja, pausa aqui. O que Miguel diz para Daniel é: no primeiro dia que você se humilhou e lamentou, a importância de ir humilhadamente em lamento a Deus. O primeiro dia dos 21 que você se humilhou e lamentou, ele ouviu. Foi recebido. Lemos semana passada. O intercessor seu, Jesus, ouviu o seu lamento. E ele continua. Versículo 13. Suas palavras foram ouvidas e eu vim, versículo 12, e eu vim em resposta a elas. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Que príncipe é esse? Aqui o diabo, Satanás. Aqui a leitura aqui, que é feita nessa literatura é: se existe um reino espiritual verdadeiro, o reino de Jesus, há um reino satânico demoníaco falso. Se o reino real tem como rei Jesus, o reino falsificado, Satanás, tem os seus reis. Nabucodonosor, nesse caso aqui, o rei da Pérsia, que é o próprio Satanás. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Gabriel vai dizer: ouvimos a sua oração no primeiro dia, mas por 21 dias houve uma guerra, houve uma luta. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia, ou seja, com os demônios. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Até aqui, o que acontece aqui é o seguinte: Daniel vai orar por 21 dias sofrendo, lamentando, clamando a Deus. Gabriel vai dizer assim: no primeiro dia o seu lamento foi ouvido. No primeiro dia eu fui enviado em seu favor. Mas por 21 dias aconteceu uma guerra que você não viu. Por 21 dias o diabo e os demônios lutaram contra nós, impedindo que a sua resposta viesse por 21 dias. E só chegamos porque o anjo Miguel, de Apocalipse 12, e de Judas, o anjo Miguel foi enviado, porque se há um príncipe do inferno, o texto vai dizer que Miguel é o príncipe superior, príncipe supremo das regiões celestiais, foi enviado para derrotar Satanás e os seus demônios, para que então eu conseguisse chegar aqui. Continua no próximo slide, versículo 15. Vai dizer Daniel: enquanto Gabriel me dizia isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: estou angustiado. Por quê? Por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Próximo. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Observação aqui.
É a segunda vez nesse contexto que Gabriel diz para Daniel duas coisas, lá em cima e aqui embaixo. Não tenha medo e você é muito amado. E continua. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Até aqui. O versículo 11 será então a explicação que Gabriel vai dar para Daniel. Mas algumas coisas aqui a ressaltarmos antes de nós orarmos. Primeira delas, tanto o anjo é Daniel, Gabriel e Miguel, que estão um pouco confusos aqui, gente. Não sei mais quem é Gabriel, quem é Daniel, quem é Miguel. Mas vai dizer o texto que Gabriel, anjo Gabriel, diz para Daniel o seguinte: desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida e eu fui enviado. Ou seja, Deus sempre tem resposta. Deus sempre, como vai dizer Romanos 8, Deus age em todas as coisas. Mas quando Ele age? Às vezes Ele tem o tempo dele de agir, mas às vezes o que acontece aqui, há uma guerra espiritual que luta contra a vontade de Deus, a resposta de Deus. Então, algumas vezes, quando dizemos assim que Deus está demorando, duas coisas podem estar acontecendo. Deus pode estar demorando porque não é da vontade dele fazer agora, mas pode parecer que Deus está demorando ou que Deus não respondeu, mas já respondeu, mas demora porque existe uma guerra espiritual. Daniel nos mostra que há um reino visível, mas há um reino invisível. Que se existem guerras virais, guerras políticas, guerras bélicas, guerras econômicas, guerras relacionais, existe uma guerra espiritual que antecede esta guerra. Apocalipse 12. Daniel tem a sua oração ouvida e respondida desde o primeiro dia, mas 21 dias demora Gabriel a trazer a resposta. Por quê? Por conta de uma guerra espiritual. Então, às vezes, a demora é vontade de Deus, mas às vezes a demora é demoníaca. Às vezes a demora é por conta de uma guerra espiritual. Então o que você faz? Faz como Daniel. 21 dias se passaram para obter resposta. Continue orando, continue lamentando, continue pedindo, continue intercedendo, continue resistindo, continue fazendo, continue clamando. Porque pode ser que Deus ainda não tenha enviado o recurso, porque não é da vontade dele, mas pode ser que agora aconteça uma guerra espiritual que impede a resposta, a provisão de chegar. Há um reino espiritual que está em luta. A terceira coisa que aprendemos aqui, eu vou ressaltar aqui a Paulo, 1 Tessalonicenses 2,18. Anote aí. 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo diz: irmãos, nós quisemos visitá-los, não apenas uma vez, mas duas, mas, ao que Paulo diz à igreja de Tessalônica, Satanás nos impediu. E eu vou ressaltar aqui Judas 1, versículo 9, que diz que Miguel é esse anjo guerreiro que luta o reino espiritual. Judas 1, versículo 9, vai dizer: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Judas diz: Miguel estava disputando com o diabo. E eu vou ler Apocalipse 12:7 que nós lemos. Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Mas pastor, continuar lutando é cansativo. Sim, é cansativo, Daniel que o diga. Daniel está anos esperando a promessa de voltar para casa, de voltar para a igreja, de voltar à vida normal, como eu e você. Estamos cansados. Eu confesso a você que eu estou cansado, sabe, há 100 dias. Cansado das coisas ministeriais sendo realizadas, cansado desse isolamento social, sabe, cansado com essa mudança de rotina ministerial, relacional. Estamos cansados. Dormimos menos, trabalhamos mais,
sofremos mais. Mas mesmo cansados hoje, aprenda com Daniel. Se você está como Daniel, em uma forma de você entender que Daniel estava praticamente de quatro, ele vai dizer: estava eu com os meus joelhos e as minhas mãos quando ele me levantou e fortaleceu os meus joelhos e as minhas mãos. Ele estava de quatro, caído, quando veio a resposta. Sabe que a resposta sempre vem. Se ela demora, é porque não foi da vontade de Deus agir, porque a palavra não diz quando Deus vai agir, ou porque é uma guerra espiritual. Mas hoje mesmo cansado, continuo orando, sabe por quê? Algumas pessoas estão pensando que isso é pessoal. Pastor, onde está Deus? Eu creio que o motivo de Gabriel dizer essas duas coisas para Daniel, diz assim: olha, duas coisas. Primeiro, não tenha medo. Segundo, você é muito amado. Não tenha medo quer dizer, Deus está no controle. Você pode não conhecer o futuro, pode não saber quem será o próximo prefeito, vereador, governador, presidente, mas Deus conhece a história, não só conhece, Ele controla a história. Então não tenha medo, não tenha medo. A palavra também de Deus para você hoje é: não tenha medo. Está como Daniel, com um sofrimento complexo, não tenha medo. E a segunda coisa é: você é muito amado. Por que Gabriel vai dizer isso para Daniel? Você é muito amado. Porque possivelmente Daniel e muitos de nós pensam assim: bom, será que isso é pessoal? Será que esse negócio é só comigo? Porque o meu vizinho não passa o que eu passo. Aquela família não perdeu um ente querido pela pandemia como eu perdi. Lá ninguém morreu, aqui morreu. Lá ninguém perdeu emprego, aqui eu perdi emprego. Sabe, lá não tem ninguém sofrendo, aqui estamos sofrendo. Lá não chegou ansiedade, depressão, aqui a depressão instalou na minha mente, na minha casa. Será que isso é pessoal? Será que Deus está descontando em mim alguma coisa que eu fiz? Será que eu cometi algum pecado? Será que Deus tem raiva de mim? Será que Deus está muito ocupado para me atender e resolver e mandar resposta? Eu creio que por esse motivo Gabriel falava para Daniel a seguinte palavra: você é muito amado. Como quem quebra qualquer pensamento de a culpa é minha, isso é pessoal, há um complô na história contra a minha vida, Deus está ocupado demais comigo, menos com Ele. Hoje também creia que Deus está te dizendo: você é muito amado. O que você passa e enfrenta hoje, a dor que você sente, o cansaço que você sente, não é pessoal. Deus não está com raiva de você. Deus não está com ódio de você. Deus não esqueceu de você. Deus não está muito ocupado com outros, menos com você. Não tenha medo. Você é muito amado. Ponto. Mas o sofrimento que aprendemos aqui é que ele faz parte dessa guerra espiritual. Meu irmão, meu amigo, não há como não sofrer neste mundo. Pegue esse conceito, escreve, pega um papel, embola e joga fora. Pastor, cristãos sofrem? Pastor, não cristãos sofrem? Pastor, homens, mulheres, velhas sofrem? Todos vão sofrer. Por quê? Porque este mundo jaz do maligno, está caído. A natureza geme. Fomos quedados pelo pecado. Estamos em crise relacional com o outro. Estamos em crise relacional com nós mesmos. Estamos em crise relacional com a natureza. O mundo está todo perecendo por conta do pecado. Nós vamos sofrer. Por isso Daniel diz, e Gabriel vai dizer a Daniel: não tenha medo. Estamos lendo capítulo após capítulo, domingo após domingo. Há um Deus no controle que governa a história. Não tenha medo, você é muito amado por Deus. Mas pastor, por que a provisão não vem? Se Deus age, por que não age? Duas coisas: ou não é o tempo, ou Deus já está agindo, já enviou resposta. Mas saiba você, hoje pela fé, abra a cortina dos reinos, visíveis e invisíveis. Há uma guerra espiritual que envolve pandemia, política, economia, seja viral invisível, seja gafanhoto, seja no STF, seja no seu coração, na sua mente, na sua casa. Há um reino espiritual que está em guerra e nós vamos sofrer. Daniel sofreu diante da visão de uma guerra espiritual. Para terminar, o que Daniel conseguiu através da crise dele pode hoje nos ajudar a superar a nossa crise? Porque nosso tema nesta manhã é esse: como ser saudável em tempos de crise. Então, o que aprendemos com a crise de Daniel para praticarmos em nossa crise? Número 1,
o ministério, a ministração, a presença de Deus. Deus está presente hoje aqui na sua casa, Ele jamais vai te abandonar. Deus sempre envia a resposta. Segundo, sempre lembrar, como Daniel foi lembrado, que ele era muito amado e que o seu sofrimento não era pessoal. Deus não ama menos você. O mundo não está conspirando contra você. As hostes celestiais do inferno, malignas, anjos, demônios, não estão mirando a sua vida. Deus ama você. Terceira coisa, Daniel nos ensina que em crise precisamos ter um coração humilde. Gabriel diz: Daniel, no primeiro dia que você decidiu se humilhar, olha aí, e orar, Jesus me enviou para te dar a resposta. Se humilhe e ore em tempos de crise. Quarta coisa, Daniel é lembrado que não precisa temer. Quinta coisa, Daniel recebe um toque fortalecedor de Deus através daquele anjo que traz paz e coragem. Daniel diz: na hora que aquele anjo me tocou, eu fui fortalecido. Quando ele me tocou, eu fui animado. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Ditas então essas palavras, qual palavras? Seja forte, não tenha medo, você é muito amado. Ele vai dizer, versículo 20, então ele me disse, você sabe porque eu vim, não, perdão, versículo 19, ele disse, não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, ditas essas palavras, senti-me fortalecido. Então o que aprendemos com Daniel, quando nós nos humilhamos e oramos e aguardamos em Deus, sabemos que somos amados, Deus traz fortalecimento para a nossa luta. Sexto, aprendemos com Daniel um lembrete que a realidade que existe é de uma guerra espiritual por trás de toda guerra no mundo. Sétimo, colocarmos o foco em Jesus para voltarmos para casa. Lembrar você que Daniel tem a imagem que nós temos hoje. Quem é Daniel, o povo de Judá? É um povo que está na Babilônia, esperando a promessa de voltar para casa. E quem somos nós? Nós, como Daniel, somos o povo que estamos fora de casa. Daniel na Babilônia e nós nesse mundo caído. Daniel e o seu povo tinham promessa de voltar para casa. Nós estamos hoje fora de casa, aguardando a promessa de Jesus sobre as nuvens do céu para que possamos voltar para casa. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa casa? Ao lado, na presença, face a face com Deus. Então, sempre coloque o seu foco em Jesus para conseguir resistir os dias maus até o dia que voltemos para casa, porque esse Daniel tinha uma promessa, 70 anos, nós temos uma promessa que Jesus virá sobre as nuvens do céu, nos buscar, com poder e glória. E por último, oitavo, Daniel nos ensina em sua crise, para a nossa crise, o lembrete que Deus conhece e governa toda a história. Gabriel disse para Daniel, eu vou te dizer tudo isso que você viu. E capítulo 11, ele narra uma coisa de cada vez. Deus está no controle da história. Não tema, seja forte, você é muito amado. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando? Não sabemos. E por que demora? Ou porque não é da vontade dele agora? Ou porque está acontecendo uma guerra espiritual que impede alguma coisa de acontecer, mas saiba que esse impedimento espiritual, ele é apenas um atraso e nunca uma vitória. Porque está escrito, o diabo sempre perde. Apocalipse 12, perdeu antes da fundação do mundo nos céus, numa guerra, onde Miguel e os seus anjos derrotaram Satanás e os demônios. Aqui na terra, também o diabo sabe que vai perder, que ele não vai vencer no final. Então, por mais que haja um tempo difícil, um atraso de uma resposta, saiba que no final, o diabo sempre é vencido. A vontade de Deus, ela sempre prevalece, porque os planos de Deus nunca serão frustrados. O diabo não vence
a vontade de Deus, os demônios não vencem o agir de Deus. Eles lutam para impedir, que pode trazer atraso, mas no final a vitória é de Cristo e do seu povo. Então não tema, você é muito amado, confie nessa crise que você enfrenta. E hoje eu vou orar com você, na sua casa hoje. Coloca a mão no seu coração. Se você hoje vive uma crise emocional, psicológica, relacional, econômica, política, não sei o que você enfrenta, mas hoje eu creio que nesta crise Deus vai começar a agir se hoje nós nos humilharmos, nós orarmos. Aí temos falado, alguém diria assim: poxa, pastor, seria maravilhoso se Deus agora enviasse Gabriel, hein, na minha casa aqui, eu abrisse os olhos e visse assim um homem reluzindo. Não, Deus não vai enviar Gabriel a você e a mim para nos trazer resposta, porque Deus já fez melhor por você e por mim. Deus já nos enviou o Espírito Santo. E ele não é um anjo, ele é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade, é o Espírito de Deus. Ele já nos enviou o seu Espírito. Então hoje, por mais que você não veja anjos aí voando na sua casa, o Espírito Santo habita dentro do seu coração, e é Ele que vai trazer resposta. É Ele que vai dizer: você é muito amado. É Ele que vai dizer: não tenha medo. É Ele que vai dizer: seja forte e corajoso. E assim como Daniel, você se verá de forma emocional, espiritual, psicológica, ser colocado de pé para confiar que Deus está no controle. Então vamos orar. Deus, nesta manhã, ó Pai, ou quem sabe nesta noite, quem está nos assistindo à noite, ó Deus, age com poder e glória. Romanos vai dizer, Paulo vai dizer: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas Deus, às vezes isso demora uma semana, 2 semanas, no caso de Daniel, 3 semanas, no caso do povo de Deus, 70 anos, ó Pai. Sabemos que a resposta sempre virá. Não sabemos se virá daqui um dia, 2, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas ela sempre virá. O que hoje aprendemos com Daniel na crise, Deus, é confiar, é não ter medo, porque Deus está no controle. Não é pessoal. O Senhor nos ama, somos amados por Ti. Há uma guerra espiritual, Deus, que está regendo o mundo, ó Pai. O diabo com seus demônios contra o reino de Cristo e os seus anjos. Mas no final, Jesus, o seu reino, e todos aqueles que são povo do seu reino sairão vitoriosos, porque o final já está decretado. O anticristo é derrubado, a Babilônia é derrubada, e veremos o Senhor face a face, aleluia. E o Senhor vencerá no final. Mas Deus, enquanto estamos aqui, há sofrimento, a dor, a pandemia, a crise emocional, relacional, Pai, em nome de Jesus, hoje oramos que assim como o Senhor fez com Daniel enviando o anjo Gabriel, Deus, com o Teu Espírito Santo hoje faça isso em nós, nos fortaleça, toca em nós. De dentro para fora, ó Deus, toca em nosso coração, toca em nossa mente, toca em nossa vida. Deus, reanima a fé, para que nós, ao voltarmos aos cultos presenciais, não voltemos como o povo voltou, apenas 50 mil, e voltaram cansados, desanimados, mas que nós voltemos, ó Pai, cheio de fé, animados, ó Pai, crendo que Deus está no controle e age em todas as coisas. Assim oramos, ó Pai, ministra hoje, fortalece hoje, Senhor, o cansado, o abatido, o pai, a mãe, o filho, o idoso, o jovem, o vovô e a vovó. Deus, em nome de Jesus, oramos e pedimos, e todos digam amém